Maravilha, Pai do Senhor Jesus. Vamos a um texto bíblico, vamos a um diálogo. Como vocês são bem sabedores, nós já estamos aí ministrando a palavra do Senhor, fundamentada aí no livro de Ruth. E hoje nós queremos trazer aí um breve esboço, apenas um esqueleto do capítulo de número 2, tá certo? Então, Hernandes Dias Lopes tematiza Ruth capítulo 2 como Boaz, casualidade ou providência. Eu penso que Deus é um Deus de encontro. Eu penso que se existe uma oração que a gente pode e deve fazer a Deus, é aquela oração do Damasceno Eliezer, quando ora em Gênesis 24:12, dizendo: dai-me, ó Deus, um bom encontro contigo. Mais uma vez nós teremos aqui nesse capítulo 2 aquilo que eu nomino como o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Os meus pés precisam acompanhar os meus joelhos. É o que você vê, por exemplo, em Gênesis 24, que eu acabei de citar. Porque o Damasceno Eliezer, ele tem uma missão a cumprir, ele vai cumprir essa missão, ele ora a Deus para que tenha um bom encontro, mas ele fica junto à fonte. Então, quer dizer, seus pés precisam cumprir ou colaborarem com os seus joelhos. Então, o que nós temos aqui não é uma casualidade, não pode ser entendido apenas como um capricho humano, uma meritocracia. É um ato de bondade, é um ato de graça, é uma providência divina. Tudo isso é bem verdade. Porém, contou necessariamente com o espírito voluntarioso, generoso, que a gente vai conversar sobre, a saber, Boaz, que nesse caso é um tipo de Cristo, mas também com a contribuição, com a voluntariedade de Ruth, e também com o discernimento e a compreensão de Noemi. Então observe que Deus, o Senhor, ele sempre está disponível a abençoar, a providenciar, mas cabe-nos, na qualidade de seres inteligentes que por Deus assim fomos feitos e formados, contribuir para tanto. Então vamos lá, destacamos aqui em Ruth capítulo 2, pelo menos duas verdades à guisa de introdução. Em primeiro lugar, que a agenda de Deus, ela sempre prevalecerá sobre os planos humanos. Coloquei aqui Romanos 8:28, poderia colocar, por exemplo, Isaías 55, quando o texto vai dizer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e que a mente de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é sempre o maior e é sempre o melhor. O melhor lugar onde a gente pode estar não é outro lugar senão no centro da vontade de Deus. E esse texto é um clássico, Sabemos que todas as coisas contribuem. Não são apenas algumas coisas, mas são todas as coisas. As que eu projeto, as que eu gosto, as que eu não gosto, as que eu não projeto, enfim, todas essas coisas elas cooperam, contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e este propósito e esse chamado, ele é benfeitor, desde que estes amem a Deus. Amar a Deus e o conjunto da obra, e tudo o que isso implica. Amar a Deus e seus caminhos, enfim. Amar a Deus, ter prazer nele. Em segundo lugar, uma história inteira de dor pode ser transformada em um só dia. Então, em um só dia, Deus é capaz de consertar toda besteira que a gente fez por anos e anos consecutivos. Este é Deus. Por isso que a agenda de Deus, ela sempre prevalecerá. Ela é maior, ela é melhor. Sempre o projeto e o plano de Deus é melhor para as nossas vidas. Citei aí, Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, disse Jó,
e que nenhum dos teus propósitos, projetos, como preferir, podem ser impedidos. Pense no personagem bíblico. Pense no propósito, no projeto que esse personagem projetou para si mesmo. E agora contraste com os projetos, com os propósitos de Deus. E então você precisará se render, curvar-se à vontade de Deus, porque ela de fato é maior, de fato ela é melhor. Qual era o projeto, por exemplo, que o apóstolo missionário, a saber, o apóstolo Paulo, tinha para si mesmo? Ser um erudito do tempo antigo? Talvez. Enfim, exercer com exatidão aquilo que ele julgava por si mesmo, por considerar-se fariseu, religioso, e tudo aquilo que a gente já sabe a seu respeito. Então, observe, eu não sei qual o projeto de Saulo de Tarso, mas no seu projeto pessoal não estava a tornar-se o maior bandeirante da religião que ele perseguiu por parte de sua vida, a religião do caminho. Se ele não rendesse aos cuidados de Deus, a propósito de Deus, quem seria Saulo de Tarso? Talvez um homem intelectual, talvez um homem inteligente, mas jamais contribuiria da maneira que contribuiu, jamais teria seu nome eternizado na história como ele o teve. Então, realmente, a gente deve saber que Deus tudo pode e que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Qual era o propósito de José? Jamais seria ser Zafanete Paneia. Então, o projeto de Deus é maior, o projeto de Deus é melhor. Sempre será assim. Boaz. Boaz não é uma casualidade. Boaz não estava na mente de Ruth, que nem o conhecia. Boaz não estava no projeto de Noemi, ainda que ela o conhecesse. Boaz, entretanto, estava no projeto de Deus. Então, algumas verdades devem ser destacadas sobre este homem, que é um retrato do amor gracioso de Deus. Em primeiro lugar, Boaz foi um rico remidor. Por isso que ele é um retrato do amor de Deus. Porque ele não apenas tinha boa vontade, ele tinha condicionalidade. No tempo de crise havia um homem próspero, chamado Boaz. E esse homem próspero usou os seus dons e talentos, suas benesses recebidas, para entrar para a história de uma maneira positiva. Em segundo lugar, Boaz foi também um homem de Deus. É possível ser um homem de Deus mesmo sendo um homem de negócios. Ruth 2:4 diz que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Palavras de bênção e atitudes correspondentes a essas palavras. Terceiro lugar, Boaz foi um homem de qualidades especialíssimas, das quais nós nos ateremos. É preciso lembrar que Boaz comunicou Deus mais como patrão do que como evangelista. Boaz comunicou Deus cotidianamente. Então, no seu cotidiano, Boaz manifestou Deus. A maneira de lidar com os segadores, a maneira de lidar com os seus liderados, a maneira das tratativas de seus negócios, o fino trato manifestou quem Boaz de fato era, um homem de Deus. Terceiro lugar, então, esse homem de muitas qualidades especiais, a qual nós destacaremos, usamos 6 destas. Primeiro, que Boaz é um homem que oferece graça. O que ele deve? Nada. O que lhe foi pedido? Nada. Mas era um caráter beneficiador. Ruth 2:8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo. Observe, pensar e posicionar-se, porque isso é misericórdia, isso é empatia, é colocar-se na pele do outro. Nem tão pouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te molestem,
Então você tem generosidade, você tem propósito, você tem um homem inteligente, um homem gracioso e você tem um homem também prudente. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebem do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra. Disse-lhe: por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? É o propósito, Ruth. Isso é graça, é favor não merecido. Que mais? O Boaz é um homem que oferece proteção, como a gente acabou de citar, mostrando cuidado, e o cuidado e amor revelado em ações. Boaz é um homem que oferece consolo, consolação. Então, mais do que cuidado com o corpo, também é um cuidado com o espírito, com a mente. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não apenas aos ouvidos, mas ao coração, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Boaz é um homem que oferece comunhão. E sendo já hora de comer, Ruth 2,14, disse Boaz: achega-te a ti, achega-te aqui, melhor dizendo, e come do pão, molhe o teu bocado no vinagre. Ela aceitou-se ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Boaz também é um homem que transcende em seus atos de bondade. Ruth 2,15, levantou-se ela a colher. Boaz dado a seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai colher. Quer dizer, fazei mais do que habitualmente a lei pede, ide além do que se espera, e não a censureis. Deixai cair propositadamente alguns punhados, deixai-o ficar para que os colha, e não a repreendais. Então ele não apenas fez aquilo que lhe convinha ou aquilo que lhe era pedido, ele realmente transcende em seus atos de bondade. Com virtudes como essa, a gente não pode enxergar e ver outro alguém além do Cristo. E agora eu lembro-me da palavra de Jesus que diz: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira alguma, disse Jesus, entrareis no reino dos céus. Boaz entrou no reino. Boaz entrou para a história do reino. O rei veio a ser seu descendente. Na verdade, o rei Davi e por fim o rei dos reis, a saber, Jesus. Por quê? Porque ele transcendeu em seus atos de bondade. Quem fica para Deus, ou quem faz para Deus, não fica sem resposta, não fica sem galardão. Deus é generoso, Deus é galardoador. Vimos em Boaz um retrato gracioso do amor de Deus. Boaz é um tipo do remidor, o Cristo. E Ruth é um tipo da igreja, a remida. Em Cristo nós somos redimidos. Nosso débito foi pago, nossa dívida foi sanada e agora estamos em lugares, como disse Paulo, de destaque. Colocou-nos, arrancou-nos lá de baixo do charque de lodo e faz-nos assentar entre os príncipes. É exatamente o que Boaz vai fazer com Ruth. Futuramente vai casar-se com ela e de uma serva estrangeira, além ou a quem ainda, melhor dizendo, a quem de uma serva. Porque as outras servas pelo menos eram patrícias, isso é, seus patrícios, dos seus, mas esta era estrangeira. Então ele faz desta que estava a quem ir muito além, tornar-se a sua própria adjuntora, sua própria auxiliadora, sua própria esposa, uniu-se a ela e fez-se ambos uma só carne, gerando os filhos, e esses filhos vão desembocar, porque ele gera Obed, o avô de Davi. Que coisa linda! Entrou para a história. Quem faz para Deus não fica no prejuízo, e Deus sempre compensará. Sempre é bom fazer para Deus. Boaz é um tipo de Cristo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, desenvolver em nós mesmos esse sentimento
esse retrato da graça. Que a nossa existência, que o nosso modo de agir seja um retrato de Cristo, de sua graça e de sua misericórdia. Que as nossas ações não lembrem outras coisas, que não seja o próprio Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aprendamos e aplicamos lições como essa para a glória de Deus e para a nossa edificação.